Aloha, sejam bem-vindos ao programa Conexão Superior e hoje eu quero compartilhar com vocês como o Reiki entrou em minha vida, porque o Reiki faz parte do meu trabalho, ele é um dos pilares do meu trabalho, foi o primeiro pilar do meu desenvolvimento e da minha prática terapêutica e hoje eu quero compartilhar com vocês como eu me conectei com o Reiki. Eu sou a Su Floriani, se você não me conhece, terapeuta, especialista em relacionamentos humanos e criadora do método Conexão Superior. E aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Então, compartilhando com vocês a minha experiência com o Reiki, o meu primeiro contato com o Reiki. Ele aconteceu aproximadamente em 1999, eu vinha buscando resolver uma questão física. Eu tinha um problema físico com a minha postura e eu fazia aula de yoga nessa época e tinha uma grande dificuldade em fazer aquelas posturas invertidas. E conversando com a minha professora de yoga sobre essa trava que eu tinha nas minhas costas, ela me disse: você deveria procurar um suporte terapêutico, Su, porque isso pode estar relacionado com alguma memória, com algo do teu passado. Nós tínhamos diálogos assim muito ligados a esse processo de busca, de conhecimento, falávamos muito de espiritualidade nas nossas aulas de yoga. Houve um período do meu tempo que eu fazia a prática de yoga de forma mais personalizada com essa professora e nas aulas nós tínhamos essas trocas que eram muito ricas. E foi ela que fez essa sugestão, para que eu pudesse compreender o que de fato estava ali represado no meu corpo físico. E ela me sugeriu um terapeuta que estava chegando na cidade de Joinville, que é onde eu fazia as minhas aulas de yoga. Eu não morava lá, mas eu sou natural de lá e ia sempre para a cidade fazer atividades. E ela sugeriu que eu conhecesse esse terapeuta que estava chegando na cidade. Eu marquei uma consulta com ele, fui ao encontro dele compartilhar essa minha busca de compreensão de por que eu tinha essa trava no meu corpo físico. Eu nunca tinha feito terapia até então. Ele era um psicoterapeuta que trabalhava dentro da área mais holística e ele me apresentou alguns métodos, algumas técnicas que ele utilizava, muito interessantes. Como eu nunca tinha feito nenhum tipo de terapia, eu achei tudo muito válido e mergulhei nesse processo. E ele usava o Reiki também para a finalização das consultas. Então nós fazíamos toda uma troca e no final ele fazia o trabalho vibracional, fazia esse processo de harmonização como o Reiki. E assim foi durante um período de aproximadamente 3 meses de terapia. E quando nós chegamos nesse período, houve uma situação muito curiosa que ocorreu na sessão de Reiki com ele. Ele estava ali fazendo, né, esse processo, né, de transmissão de energia e eu tive um acesso a algumas memórias. E esse acesso me fez compreender que havia um trauma realmente do meu nascimento. Eu ouvia a minha mãe falar sobre esse processo traumático que tinha sido o dia do meu nascimento. Mas é claro, né, a minha mãe viveu essa experiência de forma consciente. A minha mãe viveu esse trauma de forma consciente, mas eu de forma inconsciente. E o que eu percebia na relação com a minha mãe é que esse trauma que ela relatava, quando ela contava do meu parto, mexia muito comigo, gerava um grande desconforto em mim, um sentimento de culpa, sem eu compreender por que esse sentimento acontecia. E isso acabou gerando uma conexão com a minha mãe de muito medo. Eu tinha uma relação de amor e medo que acontecesse algo com a minha mãe. Então eu ficava muito próxima dela, eu ficava sempre tentando fazer algo, protegê-la, porque acredito que aquela experiência traumática do meu parto gerou essa conexão de medo entre nós duas, de amor e medo.
Mas como amor e medo, né, não harmonizam, essa oscilação era muito forte na nossa relação. E toda vez que ela relatava essa experiência do parto comigo, ela chorava, ela tinha um sentimento muito profundo de sofrimento. Eu percebia isso nela e isso me fazia mal. E foi muito curioso que nesse dia, especificamente, fazendo a sessão de Reiki, claro, depois de todo um trabalho psicoterapêutico que foi feito, onde eu compreendi muito bem esse papel, né, dentro da relação de mãe, de filha, e como eu poderia trabalhar melhor essa conexão com a minha mãe de forma equilibrada, veio nessa prática vibracional a compreensão do que de fato tinha acontecido. E foi algo incrível, porque tudo fez sentido. Então, olha só que interessante, né? Já havia um processo psicológico que estava sendo feito, sempre amparado pelo trabalho vibracional, pelo trabalho energético, até o momento que essa memória veio à tona de forma espontânea, me mostrando a verdadeira causa desse processo traumático que ocorreu ali no meu nascimento. E o mais interessante disso é que essa compreensão, ela já ativou um processo de libertação, porque eu compreendi que era possível fazer a liberação dessa memória, porque ela era uma memória que eu tinha vivenciado e a minha mãe também. A minha mãe ficou com uma parte negativa dessa experiência e eu também fiquei. E era essa parte negativa da experiência que gerava o medo. Mas existia muito amor envolvido na nossa relação. Portanto, era necessário limpar essa memória do medo para que nós pudéssemos ficar bem. E toda vez que a minha mãe contava essa história, ela chorava, ela ficava mal, eu não gostava de ouvir essa história. Mas depois que eu compreendi isso, eu chamei a minha mãe e disse para ela: mãe, me conta, como foi essa experiência do meu nascimento? Mas eu já sabia que seria a última vez que eu perguntaria isso para ela. E enquanto a minha mãe me contava aquela experiência, que ela já havia contado muitas vezes, eu fiquei vibrando em uma energia de amor, de perdão e de gratidão com a minha mãe. Eu fiz um processo de acolhimento do sofrimento dela, de gratidão por nós estarmos compartilhando essa jornada e de perdão, tanto por mim quanto por ela, se por algum motivo nós criamos uma situação errada que gerou essa experiência traumática. Então eu fiquei fazendo um processo de auto-perdão e de perdão da minha mãe se algo que nós geramos por algum aspecto que nós não tínhamos consciência, gerou essa experiência negativa para nós duas. E foi muito incrível, porque isso foi algo que eu fiz silenciosamente, enquanto a minha mãe repetia, né, aquela história que ela já havia me contado várias vezes, e eu fiquei nessa vibração de acolhimento dela, de amor, de gratidão, de perdão, porque eu senti no meu coração que esse era o caminho para essa resolução. E foi uma experiência tão incrível que realmente a nossa energia mudou, a vibração dela mudou, ela nunca mais me contou essa história. Eu percebi que não havia mais sofrimento envolvido como havia antes. E a nossa conexão, ela se tornou muito mais equilibrada, muito mais harmônica, muito mais fluida, mas a questão mais essencial é que aquele medo que nos conectava simplesmente desapareceu. E o Reiki, ele provocou essa conexão com a compreensão. Por que ele provocou isso? Porque existia uma maturidade emocional para compreender isso e para fazer a solução disso. Foi muito libertador para mim, para minha mãe. O terapeuta celebrou essa compreensão e essa resolução. E nesse momento eu encerrei o meu processo terapêutico com ele. Nós acabamos nos tornando muito próximos, ficamos amigos na época. E eu conversando com ele, eu falei para ele: eu quero estudar com você. Eu gostei muito do Reiki e eu quero compreender melhor, eu quero me aprofundar nesses estudos, quero me conhecer melhor e quero
estudar esse conhecimento do Reiki, porque ele tocou profundamente o meu coração e eu sinto que nesse sistema de cura existe uma afinidade com a minha alma, com aquilo que me toca, com aquilo que me conecta, e principalmente porque foi um processo terapêutico muito leve, muito suave e muito acolhedor, porque as sessões de Reiki promoviam esse acolhimento. Eu me sentia acolhida na minha necessidade, amparada, amada, e naturalmente toda essa compreensão foi vindo à tona, porque naquela época eu lembro que eu melhorei muito em vários níveis de relacionamento, né? Então, com a minha família, com meu companheiro, comigo mesma. O Reiki ele foi um grande facilitador desse processo de reconexão com a minha força superior, com essa força de Deus que nos habita, né? Eu falo que o Reiki nos conecta com o divino que nos habita e nessa prática terapêutica e nessas sessões de Reiki sempre que finalizavam o processo terapêutico, eu me sentia mais próxima de Deus e era como se eu estivesse tendo uma oportunidade de me tornar melhor. E foi uma oportunidade que eu abracei, porque foi ali que começou o meu processo de transformação, tá? Em 99 aproximadamente, com esse processo terapêutico que iniciou ali. Depois disso, eu permaneci próxima desse terapeuta, nós fizemos uma certa parceria de trabalho e de estudos, e eu passei a estudar o Reiki com ele. E o Reiki se tornou o meu primeiro contato com a prática terapêutica vibracional, mas ele se tornou um caminho de desenvolvimento pessoal dentro desse campo mais vibracional, espiritual, energético, e a cada conexão com o Reiki eu percebia realmente que eu tinha feito uma escolha assertiva de estar trilhando por essa jornada, né, por esse caminho de luz, de amor, porque ele realmente me trouxe uma chave de libertação. E eu fiz um compromisso, eu assumi um compromisso com o Reiki a partir dessa transformação que ele provocou em mim. Porque olha só, antes de eu ter tido esse acesso, essas respostas, esse feedback todo, eu vivia emocionalmente muito confusa. Eu ainda tinha muitas confusões em relação àquilo que eu sentia, em relação à minha mãe. Como eu falei para vocês, esses gatilhos de medo que eram muito fortes em mim. Eu trazia muito essas memórias também para o meu relacionamento com o meu companheiro. Esse tipo de medo, de insegurança ainda era muito presente na minha vida. E depois dessa experiência e depois do início dessa jornada de estudos com o Reiki, isso foi naturalmente sendo minimizado à medida que eu ia me aprofundando no conhecimento e na prática do Reiki, tá? Então, essa terapia foi essencial para mim naquela época, ela foi muito importante, ela chegou no momento certo, como tudo chega no momento certo, quando nós estamos em busca de algo. Olhem, eu estava fazendo uma prática de yoga, na minha conexão com essa professora de yoga, com todo esse compartilhamento que nós fazíamos nas aulas, com esse mergulho mais profundo na busca de conhecimento, na busca de aprimoramento físico, emocional, mental e espiritual. Essa sugestão dela veio, eu acatei essa sugestão, fui ao encontro desse terapeuta e nós vivemos uma experiência muito incrível de transformação, que foi breve, poderia ter sido mais longa, o tempo é muito relativo ao processo de cada pessoa, a abertura de cada pessoa, a busca de cada pessoa, mas ele sempre acontece quando há uma busca verdadeira no coração de cada buscador. E foi isso que aconteceu comigo. Foi rápido, foi profundo, foi transformador, foi eficiente. Eu sei que muitas pessoas são resistentes aos processos terapêuticos, mas o processo terapêutico faz parte de um processo de busca de aprimoramento. Nós fazemos terapia quando compreendemos que podemos ser melhores e estamos buscando o caminho para que essa melhora aconteça. Existem muitas linhas terapêuticas, existem muitas possibilidades. A questão
mais essencial aqui é uma conexão empática com o terapeuta. Você tem que sentir uma afinidade com o terapeuta, com a linha terapêutica que ele utiliza. E quando essa conexão acontece de forma harmônica, ali já existe um caminho muito favorável para que essa mudança aconteça, essa transformação. Cada pessoa faz essa conexão de uma forma muito pessoal, muito natural, né? Dentro daquilo que representa a busca dela. E todas essas conexões têm valor, são muito essenciais para o processo evolutivo de cada pessoa. Assim como foi para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Foi incrível, esse processo virou uma chave na minha vida, naquele momento. Então, as resistências que as pessoas têm a fazerem algum processo dessa natureza é a resistência que elas têm dentro delas a fazerem esse aprimoramento, a compreenderem que nós estamos aqui para nos tornarmos melhores. E que muitas vezes precisamos trocar essa experiência com alguém, precisamos ter o suporte de alguém, precisamos ouvir, né, o que a pessoa tem para nos oferecer, estarmos abertos à escuta. O processo terapêutico tem muito disso, né? Alguém fala e alguém escuta, é uma troca. E essa troca ela é muito rica, ela agrega muito valor à nossa vida e na maioria das vezes ela fará essa virada de chave, essa transformação tão essencial para nós entrarmos numa próxima fase evolutiva. E quando nós resistimos a fazer isso, quando nós ficamos ali no sofrimento, porque tem muitas pessoas que sofrem muito por resistirem a essa abertura de crenças, de opiniões, de pontos de vista, a acharem que elas podem resolver sozinhas os seus processos, mas quando elas pensam que podem resolver sozinhas, é porque elas já estão na resistência. Porque em muitos momentos nós precisamos do outro para essa troca, para aprender a ouvir, para refletir, para analisar. Em muitos momentos é necessário um conhecimento diferente daquele que nós temos para que a nossa mente possa se abrir e nós possamos fazer uma reprogramação, das nossas crenças, dos nossos programas, dos nossos padrões que estão ali nos limitando em alguma área da nossa vida, em algum relacionamento, porque toda a nossa vida é permeada por relações. Desde o momento que nós nascemos até o nosso último suspiro aqui, nós estaremos nos relacionando com alguém. E para termos relacionamentos saudáveis em todos os níveis, desde os mais superficiais até os mais profundos, nós precisamos de harmonia, nós precisamos encontrar a nossa linha do equilíbrio, porque se não há equilíbrio dentro de nós, nós não conseguiremos fazer uma conexão harmônica com o outro, nós não conseguiremos fazer esse processo de troca, de dar e receber de uma forma adequada. Toda resistência que nós temos a fazer isso tem relação com esse programa errado que está dentro de nós e que nós resistimos a mudar. E esse programa pode fazer parte de uma tradição familiar, por exemplo. Nós podemos ter um lado muito conservador que se apega àquela tradição familiar. Nós honramos a nossa tradição, a nossa família, mas pode ser que em toda essa linhagem familiar existam programas super equivocados, super errados, que os nossos ancestrais vêm repetindo, passando de geração para geração e deixando todo mundo preso e condicionado por um programa que é limitante, que não permite as pessoas serem livres, viverem da melhor forma suas escolhas. E aí cada nova geração tem aquela crença de que precisa seguir aquele programa para honrar a família. E isso é uma ilusão. Nós não precisamos seguir um programa para honrarmos a nossa família. Honrar a nossa família depende do amor. Depende do amor, não do padrão que nós repetimos. O que faz nós expressarmos o nosso melhor pelas pessoas com respeito, com cuidado, é o amor. E isso tem que ser compreendido por nós para que o sofrimento cesse, porque
Porque as pessoas ficam repetindo programas para agradar a família e elas não se sentem felizes e daí elas acabam projetando esse conflito para a família, porque no fundo há uma infelicidade dentro delas por elas estarem reproduzindo esse programa que não as satisfaz. E olha como isso é comum, como nós vemos pessoas repetindo padrões familiares, fazendo o que o pai fazia, o que a mãe fazia. E ainda há, né, um senso comum que fala muito da seguinte forma: nossa, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinha à sua mãe, você faz o que a sua mãe fazia, você e sua mãe são idênticas, você e o seu pai são idênticos. Essa forma, né, de conectar as pessoas por comparação é muito negativa, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Mesmo que há um DNA, né, sustentando aqui a nossa vida, porque nós fomos criados e gerados por esse DNA de pai e mãe, nós não somos o nosso pai e mãe. Nós temos um código deles que vibra em nós, que precisa ser honrado e respeitado e amado, porque foi esse código genético que nos deu a vida e nós temos que ser gratos à oportunidade que eles nos deram. Mas no momento que nos tornamos adultos, nós temos a condição de fazer as nossas escolhas e de fazer o nosso desenvolvimento consciente com respeito a essa herança que nós temos, né, deles, mas sem nos obrigarmos a fazer aquilo que nós não queremos fazer ou não gostamos de fazer. E isso é um posicionamento que nós desenvolvemos quando nos tornamos adultos e conseguimos aplicar na nossa vida com respeito aos nossos pais, mas principalmente com respeito a nós mesmos. Porque se eu não me respeitar, eu não terei uma relação saudável comigo. E se eu não tiver uma relação saudável comigo, eu não terei uma relação saudável com ninguém. Nem com meus pais, nem com o companheiro ou companheira que eu vá buscar nessa realidade, nem com os meus amigos. Todo esse processo ficará reprimido em mim, gerando uma grande frustração, porque eu não me encontrei, porque eu não decidi trilhar o meu caminho de felicidade. Eu estou procurando trilhar um caminho que agrade, por exemplo, aos meus pais, que agrade a outras pessoas que estão aí no meu radar, me influenciando ou me inspirando. Mas qual que é a diferença de influência e de inspiração? A influência, ela é um tanto impositiva, né? A influência, ela funciona como uma absorção que gera o quê? Uma dependência, uma codependência. Toda influência gera uma codependência errada. E toda inspiração te dá liberdade de escolha, de você ser quem você é, livre de medos, livre de imposições. E isso é maravilhoso, porque o ser humano ele precisa sentir essa liberdade de expressão para ser quem ele é em essência e para entregar o melhor dele para a vida. E toda entrega necessita de amor e de sabedoria. Só que a sabedoria, ela é uma construção. Você nasce não sabendo de nada, você nasce com um equipamento mental zerado. Você pouco a pouco vai desenvolvendo inteligência e essa inteligência se aprimora toda vez que você decide mudar. Porque quando você muda uma informação, um programa, uma crença, você decide viver diferente, você decide fazer uma vivência diferente daquela. E essa escolha consciente vai te tornando mais sábio, porque é normal, você vai percebendo a necessidade de mudar. E toda vez que você decide fazer essa mudança, você está subindo mais um degrau no teu processo evolutivo. E isso naturalmente te torna uma pessoa mais sábia. Esse é o caminho certo, compreender isso, que a tua estrutura mental está aqui disponível para o teu aprimoramento. E é a mudança de crenças, de informações,
de programas limitantes que faz você se tornar um ser humano mais sábio, com uma bagagem maior daquela vivência que você escolheu aplicar na sua vida. Sempre dentro desses parâmetros que eu estou falando para vocês, respeitando as escolhas das outras pessoas. Não importa quem são essas pessoas, seus pais, seus parceiros, seus amigos, não importa. O respeito é uma regra nessa realidade para que haja harmonia. O respeito desarma todo e qualquer conflito e encontra sempre a maneira adequada para que o diálogo aconteça. E para que esse diálogo aconteça, de uma forma adequada, para que a tua expressão seja adequada nesse diálogo, você precisa ter esse sentimento amoroso no teu coração. E se você não tem esse sentimento amoroso, você tem que desenvolvê-lo. E qual é o caminho para desenvolver esse sentimento amoroso? A tua fé. Você tem que confiar na força do amor que existe nesse universo. Porque é essa força de amor que nos conecta em igualdade. Só há igualdade nessa realidade quando tem amor envolvido. Do contrário, não. Tá? A informação de cada pessoa cria separação. Porque cada pessoa tem uma informação diferente, uma opinião diferente. Mas quando tem amor envolvido, independente das opiniões, os corações se conectam. Porque o amor tem essa capacidade de unir, de agregar. Quando tem amor envolvido, há agregação de valores. E é isso que gera relacionamentos saudáveis em qualquer instância. E isso é essencial para a nossa evolução. Portanto, para encerrar esse vídeo, esse programa, eu quero deixar essa dica para vocês. Observarem a vida de vocês, se está tudo bem com vocês, ou se vocês sentem que tem alguma coisa que não está equilibrada na vida de vocês. Em qual área da vida de vocês sentem que há um desequilíbrio? Porque esse desequilíbrio será refletido pelas relações de vocês, em algum âmbito da vida de vocês. Seja com vocês mesmos, quando você precisa se relacionar melhor com você, se sentir bem com você. Se você não está legal, se tem algum programa que está limitando você, você não conseguirá estar bem com você, ter um relacionamento saudável com você. E daí o que acontece? Você vai travar a tua expressão, você vai se fechar, você vai se ressentir, você vai se deprimir e vai criar uma estagnação. E assim por diante, esse bloqueio vai gerar dificuldade de você se relacionar no teu âmbito profissional, no teu âmbito afetivo, no relacionamento com teus filhos. Se você tiver uma dificuldade na relação com teus pais, você poderá ter uma dificuldade na relação com teus filhos. E assim por diante. Tudo envolve relação. E essa relação saudável depende de uma atitude que você tem que desenvolver, de estar saudável com você mesmo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porque o corpo físico, ele é o reservatório de todas essas experiências mais elevadas. Se você não está bem conectado com essa força superior que te habita, você naturalmente acaba trazendo para o teu corpo físico a somatização desses aspectos que não foram bem resolvidos. Teu corpo físico está diretamente ligado ao teu corpo emocional. Sempre que você sente desconforto, sofrimento, carência, sempre que você tem algum sentimento que não é adequado, esse sentimento vai criar no teu corpo físico uma predisposição a você sentir esse desconforto no teu corpo de alguma maneira. Você vai pegar todos esses sentimentos que não são bons e vai começar a despejar no teu corpo físico. E todo dia você vai ali e despeja um pouquinho desse desconforto emocional, desse sentimento que não está saudável dentro de você, de algum tipo de sofrimento. E isso vai gerando uma somatização, até que o teu corpo sinaliza algum tipo de dor, algum tipo de desconforto que você vai ter que tratar. Por isso, quando você cuida dos teus sentimentos, você naturalmente está cuidando do teu corpo e da tua saúde física, porque eles estão conectados nessa interação.
E para que isso não aconteça, que você não passe por esses sentimentos frustrantes, você tem que fortalecer a tua fé e elevar os teus pensamentos. Sair de padrões mentais baixos, negativos, preocupantes, que só replicam coisas negativas. Você tem que mudar a tua forma de pensar a tua realidade. É isso que transforma a tua vida. E para você mudar esses programas, você tem que ter fé na mudança, confiança na mudança. Compreender que pode ter muita informação rodando em você que não te pertence, que pode ser uma informação que você absorveu de alguém e que você aplicou na sua vida. E que como adulto você tem a capacidade de mudar isso, de fazer uma reprogramação dessa informação dentro de você. E isso fará você mudar a tua realidade, acredite. O que mais tem poder de direcionamento das nossas atitudes, da nossa energia nesse mundo, é o pensamento. O pensamento gera a tua realidade. Se você quer mudar algo, mude a tua forma de pensar sobre aquilo que está te fazendo mal e você muda completamente a tua realidade, ok? Quero deixar essa reflexão para vocês, dessa minha experiência, como o Reiki entrou na minha vida. Ele entrou dessa forma, por meio desse processo terapêutico, mas ele chamou a minha atenção, ele provocou uma grande transformação. Por meio dele eu fiz a resolução dessa trava, desse bloqueio, desse trauma que estava ali de forma inconsciente comigo, mas de forma muito consciente com a minha mãe, que me trazia à tona sempre essa informação. E quando eu fui ao encontro para resolver isso, o que estava me travando, porque inclusive a trava estava no meu corpo físico, ó, como eu falei para vocês, eu não conseguia fazer as práticas do yoga que eu queria fazer. Quando eu tentava fazer as posturas invertidas, o meu corpo não se dobrava, o meu corpo estava travado, porque esse trauma do meu nascimento gerou essa trava no meu corpo físico. Eu tive uma dupla escoliose por causa do parto, mas ficou tudo bem depois que eu resolvi. Olha só, nem o processo da escoliose me incomodou mais, nem dores e nem nada. A prática de yoga ficou tranquila, depois eu consegui fazer as posturas. Olha só, foi uma cura, foi uma libertação dessa memória que estava travada no meu corpo. Então essa é parte de uma experiência que eu vivi que foi incrível com o Reiki, mas foi a primeira experiência, foi a primeira conexão com ele e foi já essa resposta maravilhosa que ele trouxe para a minha vida. E a partir disso eu me conectei com ele e assumi essa jornada de busca, de aprimoramento por meio dessa ferramenta incrível, luminosa e amorosa que é o Reiki, tá, pessoal? O Reiki se tornou o primeiro pilar do meu trabalho terapêutico, mas depois eu aprofundo nesse tema com vocês, porque ele fez parte de toda a minha trajetória como terapeuta holística, como o primeiro pilar do meu trabalho. Eu sou reikiana há mais de 21 anos e eu ensino Reiki há mais de 14 anos. E o Reiki sempre me manteve nessa linha de luz e amor, uma linha de consciência superior atuando em mim e eu muito segura fazendo todo esse meu processo. Então fica essa inspiração para vocês no programa de hoje e lembrem-se que o Reiki é uma ferramenta incrível para a nossa conexão espiritual e para transformação de tudo aquilo que está travando a nossa melhor expressão nessa realidade. Então, gratidão pela participação de vocês, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se curtiram, deixem um like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Me sigam nas redes sociais, Sufloriane. Se tem alguma dúvida, alguma curiosidade aí, deixem nos comentários que eu respondo vocês e eu espero encontrar com vocês no próximo programa. Um beijo. Até!